Como sobreviver a um país quebrado. Olha, o título é forte, a gente sabe, mas o tema é super importante. A ideia é aqui a gente explorar juntos como construir uma espécie de fortaleza econômica pessoal, sabe, para não só aguentar o tranco em tempos difíceis, mas quem sabe até prosperar. Pensa só nessa cena. Você acorda um belo dia e descobre que o dinheiro que está na carteira ou na conta do banco simplesmente não compra mais quase nada. Parece coisa de filme, né? E não para por aí, não. Os preços no mercado dobram de um dia para o outro. O salário já não paga as contas como antes e, de repente, ter um emprego vira um artigo de luxo, um privilégio. Parece que o futuro foi, sei lá, cancelado. E se isso tudo parece um exagero, um drama, a verdade é que, infelizmente, não é. Vários países já passaram por isso. E quando a crise chega nesse ponto, a salvação não vem do governo, não. Ela vem da capacidade de cada um de se adaptar. É sobre isso que a gente vai conversar. Bom, primeiro de tudo, vamos entender os sinais. Como é que a gente sabe que um país está economicamente quebrado? Não é só uma coisinha ou outra, sabe? É uma combinação perigosa de problemas que se alimentam. Pensa assim, o governo imprime muito dinheiro. Isso gera inflação. Com a inflação, o poder de compra cai, as empresas vendem menos, aí demitem, e o ciclo só piora. É uma verdadeira espiral para baixo. Agora, o interessante aqui são os sintomas. A gente vê inflação nas alturas, desemprego, serviços públicos péssimos, mas olha, o item mais perigoso de todos, de verdade, é o último, a perda de confiança no futuro. Quando as pessoas deixam de acreditar no amanhã, elas param de investir, de consumir, de produzir, e é aí que a economia trava de vez. Ok, o cenário assusta. Mas a notícia boa é que existem defesas. Então vamos para a parte prática. Como blindar as próprias finanças? O ponto central aqui é a vulnerabilidade. Em tempos de crise, as empresas fecham, setores inteiros entram em colapso e demissões acontecem. Quem depende de um único salário está numa posição, assim, extremamente frágil. É como se equilibrar numa perna só. A solução, então, é diversificar. E, não precisa ser nada gigantesco. Um trabalho online, um freela, vender uns produtos, dar umas aulas, qualquer valor extra já faz uma diferença enorme. E uma economia quebrada, renda extra não é luxo, é uma camada de proteção essencial. E esse número aqui é fundamental. Em crises profundas, as emergências deixam de ser raras para se tornarem frequentes. Perda de emprego, um problema de saúde, aumento repentino de preços. O ideal é ter de 3 a 12 meses do custo de vida guardado. Se não for possível, tudo bem, comece pequeno. Qualquer reserva já ajuda a evitar dívidas que podem ser destrutivas. Agora vamos falar sobre esse inimigo silencioso. A inflação é como um imposto que ninguém vê, mas que atinge todo mundo. Pensa assim, se os preços sobem 20% e o seu dinheiro rende só 5%, na prática, você está perdendo o poder de compra sem nem perceber. Deixar o dinheiro parado é o maior erro. Em um cenário de inflação alta, a dívida vira uma armadilha mortal. Os juros disparam, a renda pode cair e, de repente, as parcelas se tornam impagáveis, especialmente cartão de crédito rotativo e empréstimos com juros altos. A prioridade máxima tem que ser evitar novas dívidas e quitar o que já existe. Depois de construir as defesas, o próximo passo é otimizar o que a gente já tem, usando os recursos da forma mais inteligente possível. E essa regra aqui é poderosíssima. Cortar gastos não significa viver mal, mas sim eliminar o desperdício. É sobre gastar com aquilo que deixa a gente mais forte e resiliente, como comida de qualidade e educação. E cortar o que enfraquece, como juros de dívidas e aquelas compras por impulso. É uma baita mudança de mentalidade. Esse ponto é sobre reduzir a dependência. Pessoas que dependem 100% de sistemas frágeis, como supermercados e outros serviços, sofrem mais. Saber cozinhar, fazer pequenos reparos ou até ter uma hortinha em casa dá mais autonomia e segurança. Até agora, a gente falou de dinheiro, de recursos, mas nada disso funciona sem o pilar mais importante de todos, o fator humano. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Principalmente em momentos de incerteza. A gente busca segurança no salário mais alto. Mas será que essa é a pergunta certa a se fazer? Exatamente. A questão muda completamente de figura. Numa economia fraca, muitos empregos que pagam bem simplesmente somem. O que permanece é a demanda por habilidades que resolvem problemas reais, problemas urgentes. E essa lista ilustra brilhantemente quais são essas habilidades. Tecnologia, saúde, manutenção, vendas, são áreas que continuam sendo essenciais mesmo quando tudo parece parar. Investir nisso é investir em relevância para o longo prazo.
Uma crise econômica não quebra só contas bancárias. Ela quebra a esperança. A ansiedade e o medo podem paralisar a gente. Por isso, cuidar da mente é uma das maiores ferramentas de sobrevivência. Limitar o bombardeio de notícias ruins e manter uma rotina são passos simples, mas extremamente eficazes. E por fim, o fator comunidade. Família, amigos, vizinhos, em crises severas, a ajuda mútua, a troca de favores, o compartilhamento de recursos, tudo isso faz uma diferença gigantesca. Quem tem uma rede forte de apoio, com certeza sofre menos. Agora vamos juntar todas essas peças, porque nenhuma dessas estratégias funciona de verdade sem o elemento final, a mentalidade correta para não só passar pela crise, mas prosperar. Países quebram, economias entram em colapso. Isso é um fato, mas a história mostra que indivíduos com a capacidade de se adaptar não só sobrevivem, como encontram um jeito de prosperar no meio do caos. A adaptabilidade é a habilidade suprema. E para fechar, essa frase aqui diz tudo. Estar preparado transforma medo em oportunidade. O objetivo não é só sobreviver à tempestade, mas sair dela mais forte, mais resiliente. A meta é não quebrar junto com o sistema. Vale a pena pensar nisso.